A paz do Senhor, amada igreja. É uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez, nesse lugar que eu amo, lugar que sempre Deus fala ao meu coração, irmãos. Tem um mistério, né, nisso tudo, porque Deus sempre fala ao meu coração nesse lugar. E hoje, com os irmãos que nós amamos aqui também, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Aqui nós vamos conhecer os atributos de Deus. Vamos estudar teologia hoje, né? Porque, na verdade, esse é o estudo da teologia, né? Quando a gente estuda Bíblia, como a palavra de Deus, você está estudando teologia. Quando você estuda o inferno como um lugar de juízo de Deus, né? Você está estudando teologia. Mas hoje nós vamos estudar Deus mesmo, né? Os atributos de Deus. Então, especificamente, hoje nós vamos estudar teologia. Teo é Deus, logia é estudo. Então, vamos estudar Deus. Então, a missão não é fácil, né? Estudar Deus. Já pensou? Pensou, irmão Alexandre? Que dificuldade que é, né? Estudar Deus. Não é fácil, não. Tá? Então, nós vamos conhecer alguns atributos de Deus, né? Algumas coisas com relação a Deus, né? E é claro que não há pretensão da minha parte, nem do escritor aí do material, de esgotar o assunto, né? Porque estudar Deus é um mistério muito grande e a nossa insignificância não nos permite ir muito longe com relação a isso. Mas Deus se revela, é uma das lições, né? Deus se revela a nós. E naquilo que Deus se revela é que nós vamos nos basear, vamos tentar seguir avante. Amém? Vou pedir ajuda para o irmão Alexandre aqui, irmão Alexandre, por favor. Glória a Deus. Bom, os atributos de Deus. Que são os atributos de Deus? A gente vê muito falar isso, né? Atributos para lá, atributos para cá. O pastor João Nunes Machado, né, diz, né, escreveu, podemos conceituar Deus? É uma pergunta, né? Podemos conceituar, podemos dar um conceito para Deus? Podemos explicar Deus, né? O que Deus é em perfeição ou qualquer outra circunstância acerca de Deus? Podemos explicar isso? Embora algumas pessoas pensem que podem explicar, eu vejo pessoas tentar se esforçar para explicar Deus, se esforçam para tanta coisa, né, irmãos? Mas explicar Deus não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa. No povo de Israel, por exemplo, eu estudo muito os judeus, né? O povo de Israel, eles têm um cuidado tão grande, uma reverência tão grande com Deus, que nem falar o nome de Deus eles não falam. Desde a época do exílio, eles pararam de pronunciar o tetragrama, né, no hebraico, que nós traduzimos por Yahvé ou Iová, né? Nós não sabemos exatamente, no hebraico não tem um J, tá? Por isso que é Iová ou Yahvé, né? E eles, como o idioma hebraico não tem vogais, é um idioma consonantal, né? Então a gente só sabe a expressão ideal ou adequada se alguém pronunciar para nós, né? No mais, nós podemos ali com sinais maçoréticos, que veio muito depois da época que eles pararam de pronunciar o nome de Deus, né? E muitos deles nem sabem pronunciar o nome de Deus, porque por esse mesmo motivo, né? Por não ter vogais, e por reverência eles nem pronunciam o nome de Deus. Então,
Se eles nem pronunciam o nome de Deus em reverência, né? Quem somos nós para explicar Deus, né? Então, vamos nos ater. A gente tem que tomar muito cuidado quando se refere a Deus na sua essência, para não entrarmos, né, demais e tentar explicar demais ou entender demais dessa área aí. Somente o que Deus revelou a nós, para ficar mais adequado, tá? Então, o finito não pode compreender o infinito, né? Aquilo que termina, aquilo que acaba, não pode entender o eterno, aquilo que não tem fim, tá? Então, é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido, tá? De forma absoluta, de forma até compreensível aos homens. Deus não se revela muito. E isso é uma estratégia de Deus também, né? A gente fala, mas por que Deus não se revelou mais, né? Por que Ele não mostrou para nós mais coisas? Por que nós não temos mais de Deus? Porque o próprio Deus escolheu não se revelar. Por um motivo simples, né? Eu vou tentar aqui ser sucinto com os irmãos. Se Deus se revela de uma forma mais forte, mostra mais para nós, você acabaria com o livre-arbítrio do homem. Porque se o homem conhecesse Deus na sua essência, se o homem entendesse Deus, se o homem pudesse compreender um pouquinho mais de Deus, ele ia se sentir obrigado a servir a Deus. Ele ia se obrigar a servir a Deus. Não, Deus é tão poderoso, é isso tudo mesmo, então eu vou ter que servi-lo. Talvez por medo, talvez por uma série de coisas. E não por amor, e não pelo jeito que Deus planejou. Percebem que isso é uma estratégia de Deus? Digo para vocês, a Bíblia, a própria Bíblia, não procura provar a existência de Deus. Você não vai achar na Bíblia lugar nenhum tentando provar que Deus existe. Ela parte do princípio que Deus existe, mas ela não tenta explicar a existência de Deus. Você pegar o primeiro versículo da Bíblia, no Bereshit, né, vai dizer assim, e no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, lá parte do princípio que Deus existe, pronto, acabou. E tudo o mais do que de Deus se pode conhecer, Deus revelou o que se pode conhecer. Não é tudo que Deus é, o que Deus faz que nós conhecemos, não. Nós não conhecemos quase nada. É muito pequena, a fração é muito pequena. Nós somos pequenininhos, então, para começar a falar de Deus, eu tenho que falar do tamanho que é, não do tamanho que é Deus, do tamanho que é o universo. Você sabe o tamanho que é o universo? Tem ideia do que é o universo? Exatamente. E o que conhecemos é muito pouco. Vocês já ouviram falar na Via Láctea? Via Láctea? A Via Láctea é um pequeno fragmento do universo. A Via Láctea é um pedacinho do universo, que por acaso é onde nós vivemos, é onde está a Terra, onde está o sistema solar. Então, nós vivemos na Via Láctea, que é um pedacinho do universo. Eu peguei uma explicação de um cientista para tentar entender um pouquinho mais, né? O que é a Via Láctea? Que tamanho que é isso? Veja a explicação, irmãos. Vamos supor que ali é uma extremidade da Via Láctea e ali a outra. Nessa parede, uma extremidade, então eu quero atravessar a Via Láctea de um lado para o outro. Que tamanho que é isso? Então ele fez a conta, olha, se uma nave sair daquela extremidade da Via Láctea a uma velocidade da luz, 2.000 quilômetros por segundo, é daqui lá no mar em um segundo. A aeronave saiu dali a 2.000 quilômetros por segundo. Tá? E ela saiu no dia que Jesus nasceu, de lá. Então já passou aí em torno de 2.000 anos, né? Que Jesus nasceu. 2.000 anos a 2.000 quilômetros por segundo. Essa nave, nos dias de hoje, teria percorrido mais ou menos 10% do percurso da Via Láctea. 10% do percurso da Via Láctea. E a Via Láctea
é um pequeno fragmento do universo que, por acaso, é o lugar que nós moramos. Bom, agora a gente começou a ter uma noção do tamanho de Deus. Os mais matemáticos aí já fizeram conta, é quilômetro demais para vir, né? É quilômetro demais. Não se pode contar. Deus é infinito, que pelo seu poder criou os mundos. Tá plural lá, os mundos. Isso é grande demais, é maravilhoso demais. Porque maravilha, vocês sabem o que é maravilha, né? Que é milagroso, é poderoso. Sim, sim, irmão. 300 mil quilômetros por segundo, A 2000 é do som, né? 2000 é do som, é isso mesmo, 300 mil quilômetros por segundo, que é a da luz, tá? 2000 é do som, eu estou confundindo por causa dos Mirage lá, eu sou ex-militar da aeronáutica. Né? E lá, para acontecer aquele estouro lá, ele tem que ultrapassar os 2.000 km por segundo. Bom, vale ressaltar então que é importante entender Deus, né? Entender o que se pode conhecer, só o que se pode conhecer, só o que se, porque Ele nos revelou. E o tanto que Ele nos revelou, né, é imprescindível nós sabermos dele. Então, se a gente fica, por um lado, a gente fica preocupado, fala, não, eu não posso conhecer Deus, vou fazer igual os judeus, vou parar de falar o nome de Deus, né? Seria um erro também, porque não se ama quem não se conhece. Quem é que amaria uma pessoa que ele não conhece? Como é que a pessoa amaria um que ele não conhece? É por isso que Deus se revelou. E Ele mesmo nos incentiva a buscá-lo, a entender aquilo que Ele revelou para nós, aquilo que Ele quis revelar para nós. Então, agora começamos a entrar num acordo, né? Primeiro, não conseguiremos saber muito, demais, só aquilo que Ele nos revelou. Segundo, não podemos omitir, deixar de conhecer aquilo que Deus deixou e se revelou para nós. É de suma importância para nós, para a nossa fé e para todas as outras coisas que são dependentes disso, né? Sobre atributo, o dicionário de português diz sobre atributo, que é alguma coisa que lhe é próprio, algo que lhe é peculiar, que é peculiar a alguém ou a alguma coisa. Atributo é aquilo que faz parte, né? Que é próprio da própria pessoa, que é próprio daquele indivíduo, daquele ser, ou daquilo que a gente está estudando. Isso é atributo, tá? É uma particularidade, aquilo que é particular da pessoa, ou qualidade especial, né? É um conjunto de características, uma série de coisas aqui. O dicionário foi bem claro aí, né? Um símbolo, emblema, insígnia, né? Que distingue aquela pessoa das demais pessoas, tá? Então, por norma, nós estudamos os assuntos relacionados com os aspectos positivos, tá? Dos atributos de Deus. Tá? Teria aspectos negativos? Sim, também teria, mas por norma estudamos os aspectos positivos. Tá bom? Quando a gente estuda o lado negativo, não temos muita informação, né? Porque há uma grande discussão a respeito do mal, da existência do mal. Nós chamamos de teodiceia no estudo de teologia. Tá? O porquê da existência do mal. Então, até a existência do mal está dentro do plano, do projeto de Deus. Tá? Tudo isso faz parte do plano de Deus. Então, Deus não opera o mal. Por quê? Porque Deus é amor. Então, Ele não faz a operação direta do mal. Tá? Ainda que a gente vê alguns textos confusos acerca disso na Bíblia, né? Sobre anjo da morte, algumas coisas assim enviados por Deus, mas Deus diretamente Ele não opera o mal, tá? Ele usa os anjos caídos, os decaídos, né? E o mal para operar o mal, mas o mal está dentro do controle de Deus no final. Então, se Ele controla todas as coisas, Ele tem controle do mal. Então, é uma outra questão a gente estudar o mal.
tá? Então, por convenção, por norma, estudaremos aqui os atributos de Deus. Definição dos atributos de Deus, tá? Os atributos de Deus são um conjunto de suas características peculiares, aquilo que lhe é próprio, que já foi falado ali, né? Qualidades atribuídas ao divino, ao ser divino, de acordo com a sua autorrelevância, né? Alto porque não tem outro exemplo para a gente comparar, né? Não tem como, né, citar outra, né? Esses outros deuses não existem. Sabiam disso? A gente vai falar deuses no mundo, fala, não, Deus é o Deus poderoso, criador de todas as coisas. E os outros? Não, os outros também são deuses, mas são deuses. Não, os outros não são deuses, eles são frutos da vaidade do coração humano. Todos os outros que nós temos é Deus, né, soberano sobre todas as coisas, e tem lá os anjos caídos, que não são deuses. Tá? Então, não existem outros deuses. Essa é a definição que eu queria chegar. Tá? Os outros deuses não existem. Ainda que são citados por homens, ainda que são criados por homens, mas eles não existem. O único que existe é o Deus poderoso. Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas. Tá? Uns aceitam isso, outros não, mas essa é a única realidade existente. Tá? Então, ao longo da Bíblia, né, das páginas da Bíblia, né, a Bíblia nos ensina a entender quem Ele é, tá? De uma forma limitada, como eu já disse. Né? Na teologia sistemática de Berkhoff, tá? Ele diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura. Tá? Que é a mesma coisa de dizer que são, né, os seus atributos mesmo, aquilo que ele faz, são visíveis e exercidos por ele em suas obras de criação, na sua providência, na redenção, né? Em todo o seu trabalho, em toda a obra que ele faz. Tá? Então, por isso adoramos a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Né? Ele faz na obra da redenção, na obra da sua providência, da sua sustentação. Então, mesmo como num estudinho desse, né, específico sobre Deus, os seus atributos aí, nós vamos fazer isso de forma limitada, muito limitada. Reconheço que eu sei muito pouco acerca de Deus, eu estudo isso, eu procuro entender isso, né? Mas tem hora que para mim mesmo isso é quase completamente incompreensível. Né? Tem coisas nos aspectos de Deus que para mim é quase que incompreensível. Visto que eu sou meio técnico, né? Sou um ser humano meio técnico, e a gente, às vezes, na parte mais técnica, a gente quer uma explicação racional para as coisas. E Deus não tem, né? Para estudar Deus, para entender Deus, não entra a racionalidade, entra a fé. E a fé destrói todo o nosso sistema racional. Tá? Então, para os crentes modernos, racionais, eles têm uma explicação racional para cada ponto. Tá? Mas é uma explicação deles, não é uma explicação de Deus. Quando você estuda mesmo Deus, você vai nos racionalistas e pega eles no contrapé. Não tem a mínima condição de explicar Deus de forma racional. Não existe essa possibilidade, é quase que nula. Né? Ainda que alguns tentem, tá? Ainda que alguns procurem fazê-lo. Né? Sim, meu vaga. Oh, ninguém há como tu. Sabe, eu aprendi isso bem cedo, porque logo que eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia toda. Já disse para vocês que eu sou meio técnico, né, e isso prova, né? Logo que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia toda.
E como eu li ela de forma linear, né, logo eu encontro o livro de Jó, né, e Deus fez umas perguntinhas desconcertantes para Jó, que me desconcertou junto, né? Diga-se de passagem, né? Então eu aprendi isso bem cedo com aquelas perguntinhas que Deus fez para Jó ali, né? Perguntando onde ele estava quando Deus fez o mundo. Você sabe onde é que foi que eu firmei o mundo? Ó, Deus perguntando para Jó: você sabe onde foi que eu firmei o mundo? Você sabe no que o mundo está preso? Sabe no que a terra está presa? Ela está no meio do nada lá, não, né? Não está. Tem uma pressão atmosférica que empurra tudo para o centro da terra, né? Mas é essa pressão, é esse imã de Deus que colocou. Você sabe onde é que ele está? Você sabe onde é que está baseada a terra? Que perguntinha. Para Jó, essa pergunta não era tão desconcertante, mas para mim é. Sabe por quê? Eu estudei que uma pessoa falou uma vez que a terra tinha saído do eixo, por isso que deu aquele tsunami, lembra aquela época do tsunami? Faz muitos anos isso, né? Mas algum já estudou isso também, tá? Mas naquela época uma pessoa falou: não, é porque a terra saiu do eixo, ela se afastou. Aí um cientista vem, né, no New York Times, me parece, e disse que se a terra saísse do eixo, mesmo que fosse 15 centímetros, pastor Walter, 15 centímetros, ela se autodestruiria com cataclismas, terremotos, maremotos, tsunamis, etc, etc, etc. 15 centímetros que a terra saísse do lugar que ela está, ela se autodestruiria. Aí a pergunta ficou mais desconcertante ainda, né? Se falar isso para Jó agora, aí pronto, aí a coisa complicou, sim, mano. E os limites, né? O limite, eu falei: olha, você só vai até ali, dali não vai passar as águas, né? Se passar é porque ele mandou também, né? Mas ele deixou tudo bem definido. Então isso tudo é o poder de Deus, a gente não vê a grandeza de Deus. Às vezes a gente não percebe. Eu sempre dou o exemplo, quando eu falo disso, do ovo, né? Aquilo para mim, porque lá no livro de Salmo diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, o que se pode conhecer de Deus é visto na natureza em muitos casos. Então a gente pode conhecer Deus pela natureza, você não precisa de uma igreja para conhecer Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Não precisa eu vir aqui explicar, porque a minha explicação também vai ser muito falha. Olha você mesmo, vai ali, pega um ovo que você submete ele à temperatura e umidade adequadas, vai começar a nascer um ser vivo lá dentro do ovo, dentro daquela casca. Quando ele nasce, ele já tem bico, aquele biquinho sólido veio daquela gosminha que estava lá dentro. Tá bom, você achou muito? Pois é, aqueles penujinhos, um por um, parece que feito à mão, colocado lá dentro, ele já sai lá de dentro com eles. Perfeitamente colorido ainda, né? Coisa mais linda do mundo. Tem um milagre maior que esse, o milagre da vida. Porque os outros a gente não consegue ver muito, mas Deus deixou algumas coisas reveladas para nós, para a gente ver: olha, isso aí não foi uma explosão que formou essas coisas, não. Isso não ia se harmonizar nesse tanto de detalhes. Os próprios cientistas reconheceram isso, vocês acreditam? Juntou um grupo de cientistas lá nos Estados Unidos e falou: olha, realmente não é possível o universo se harmonizar do jeito que está. Agora que foram reconhecer isso, né? Vai ser. Né? Não é possível se harmonizar tudo de forma aleatória, não. Tem que ter alguém, né? Tem que ter uma cabeça inteligente coordenando tudo isso. Os cientistas. Só que isso a Globo não mostra, né? Fala, irmão Jorge. Então, é maravilhosíssima para mim, é maravilha demais para mim. Por isso eu não vou me esforçar muito para mostrar para vocês aqui o que Deus, né? Eu só vou pegar pela parte revelada.
quem é Deus, o que Deus faz, qual a sua grandeza, qual o seu, né, a sua definição, né? Então, Deus é tudo isso e muito mais, né? As coisas criadas declaram a glória de Deus, como eu citei esse versículo aí, Salmo 19. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, verso 3, parte A. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, você não precisa procurar a glória de Deus. Sai ali fora e toma um pouquinho daquele sol ali e você vai ver a glória de Deus. Não precisa ir longe, não. Olha em volta. Sim, irmão. Eliabe falou? Pergunta? Ah, glória a Deus. Muito bem. Então, em todas as coisas, nós vemos a manifestação da glória de Deus. Mas como a gente só vê o que a gente quer, né? Muitas pessoas não veem a glória de Deus. Saí aqui essa semana, olha que coisa. Eu saí essa semana e fui ali no mercado que tem ali na avenida. Aí. Quando eu fui passando, tinha uns anus, uns 3 anus, ali numas guerobas que tem no meio da ilha lá. E que show mais lindo, que coisa maravilhosa, estava aquele cântico, sabe? Entrava lá na alma, e eu olhava para as pessoas, ninguém está vendo. As pessoas andando para lá e para cá, correndo, um buzinando, um motoqueiro quase passa por cima do outro e tudo, e o anu lá dando aquele show dele. Só eu percebi que naquela hora, né? Mas eu olhei para o anu e falei, nossa, que coisa linda, né? E não tem plateia para ver, né? Mas ele não fez para o homem, ele não fez para nós, né? Não era isso, né? Ele estava ali para manifestar a glória de Deus, que toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele não estava nem aí para a correria dos homens. Ele estava apresentando o seu louvor, aquela coisa mais linda. Eu acho lindo o cântico do anu. Deus, né, a natureza, de uma forma geral, eu acho maravilhoso. Maravilhoso, porque em todo lugar você vê a glória de Deus. Eu andando com os jovens outro dia, eu peguei uma folha de oitizeiro. Pegando naquela folha de oiti, atrás dela tem um algodãozinho. Já viu, pastor Juvenil? Lá perto da casa do senhor tem uns. Atrás da folha do oiti, você olha pela frente, era uma folha brilhosa, bonita, linda, sempre verdinha. Pode estar na maior seca, ela é bem verdinha, a folha do oiti. Mas se você olhar por trás dela, você vai ver um algodãozinho. Você passa a mão, aquele algodãozinho solta com facilidade. Olha o tamanho da sabedoria de Deus. Qualquer chuva, qualquer umidade, qualquer coisa que cair naquela folha ali vai ficar preso naquele algodãozinho ali. E por ali a árvore vai poder absorver aquela umidade. Pensa numa coisa, numa inteligência dessa. Você acha que isso se harmonizou por acaso com a explosão de um Big Bang lá, com uma coisa absurda? Tem que ter muito mais fé para acreditar naquilo lá do que para acreditar em Deus, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Cada um com a sua estratégia. Cada planta, cada coisa natural, com a sua estratégia de desenvolvimento. Então, toda a terra está cheia da glória de Deus. Fala, irmão Wagner. E se é que houve, né? Porque isso estão bilhões de anos, como é que, né? Tem que ter muita fé para acreditar naquilo lá, viu? Tem que, né? Bom, então, ele criou o ser humano para conhecê-lo, claro, na medida que ele determinou, né? E refletir a sua glória. Então, o ser humano conhece um pouquinho da glória de Deus, ela é tão grande que um pouquinho que a gente conhece, a gente vai refletir a glória dele. Daí me preocupa, é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como seres humanos, a primeira ideia que a gente tem é que Deus tem 2 pernas, 2 braços, um nariz, cabelo, olho, sobrancelha. Primeira ideia que a gente tem, bom, nós somos a imagem e semelhança de Deus.
imagem e semelhança de Deus, Deus não é físico, Deus não é carne, Deus é espírito. Então, como é que nós refletimos a imagem de Deus? É nos seus atributos. Porque para que Deus ia precisar de cabelo para proteger a cabeça? Uns nem tem, né? Muito, como é o caso, né? Peculiar, né? Para que Deus ia ter uma unha para cavucar alguma coisa? Faz sentido uma coisa dessa? Para que Deus vai ter dois olhos para olhar para lá, se Ele vê para lá, vê para lá, vê para lá, vê para lá? Então, fisicamente está descartada a possibilidade. Nós somos a imagem da glória de Deus depositada em nós. Ainda que Ele se manifeste igual a nós, para nós não ficar muito escandalizados, ainda que Ele venha em carne, como Jesus veio para nós confiar, falou, não, para vocês entenderem, então vou me fazer igual a vocês, vou fazer ficar parecido. Ele ficou parecido com nós para isso. Ao mesmo tempo. Isso aí chama de imanência, né? Ele é transcendente e é também imanente. Faz parte de tudo, de todas as coisas, em todos os lugares. E transcendente, que ele ultrapassa o entendimento normal, o natural, a coisa que dele se pode conhecer. Como é que eu vou explicar um Deus grande desse? Podia passar aqui a aula toda dizendo o que o Eliabe disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só isso. Porque só de estar respirando e estar aqui, tendo essa oportunidade de falar glória a Deus, só de contemplar a face de Deus através das coisas criadas, glória a Deus, tudo que eu fizer aqui vai ser glória a Deus. O milagre dele na minha vida, o que ele fez nessa igreja, às vezes que ele já falou comigo aqui, nesse lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, o desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida. Então, ele podia se revelar mais, mas não é para o inimigo saber certas coisas. Então, ele se revela aquele tanto que nós não podemos saber muito para não atrapalhar a livre escolha. Eu não gosto muito de chamar de livre-arbítrio. Não chamo de livre-arbítrio. Ainda que na literatura aparece, eu não creio no livre-arbítrio. De forma nenhuma. Porque livre-arbítrio, o árbitro é aquele que escolhe, é aquele que define, é aquele que determina, né? Então, o livre-arbítrio seria eu determinar o meu, né, a minha condição. Não, eu que escolho o caminho que eu quero ir. Eu escolho se eu vou para a igreja ou se eu não vou. Eu escolho coisa nenhuma. A sua ajuda é muito pouca. Sem o empurrão de Deus, você não ia escolher nada. Não ia ter um aqui se não fosse a potente mão de Deus. Cadê o livre-arbítrio, então? Onde está ele? Onde estava ele escondido na hora que Deus me empurrou? Ou na hora que Deus não me deixou desviar? Não me deixou cair? Eu escolhi cair, ele falou, não, você não vai cair, você vai voltar. Onde está o livre-arbítrio nessa hora? Então, não creio nesse livre-arbítrio que o povo prega por aí, não. Eu creio na livre escolha. A gente escolhe com a ajuda de Deus. Mas, finalmente, falar, eu que escolhi, você que escolhe, você que vai... Não. Com a graça, com a misericórdia de Deus, a gente chega em qualquer lugar. Porque Deus, Ele quer ser conhecido, Ele quer que nós refletimos a sua glória. E Ele nos ajuda para isso, Ele conspira para o bem. É uma conspiração maravilhosa que Ele faz para nos sustentar, nos apoiar, nos manter. Ele nos mantém. Aí você vai procurar uma explicação. Por que eu, um sujeito falho, corrompido, um sujeito que não merece, uma pessoa, o que Deus, né? Pois é, o amor dele é tão grande que me alcançou e te alcançou, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as impossibilidades, ele nos alcançou. E não foi arbítrio, foi arbítrio do lado dele, não do nosso lado, nunca do nosso lado. E ninguém. E se eu sair pregando livre-arbítrio para cima e para baixo, eu estou me colocando nessa posição de que é eu que escolho, eu que determino. Aí fica aquele determinismo, né? Eu que mando na minha vida, você não manda nada.
manda nada, quem manda é Deus. Se a gente andar na presença de Deus, a gente vai conseguir a promessa de Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas sai da presença de Deus para ver, né? Então, o Deus e a sua glória, Ele quer ser conhecido por nós naquela medida. O propósito de Deus é revelar a sua glória. Criou o mundo, colocou ali, colocou sobre todas as coisas, revelou a sua glória para nós entender quem é Deus, para a gente fazer a escolher Ele. Manteve o mal no mundo, manteve o inimigo, manteve tudo isso para nos provar, para nos tentar. Isso que Ele fez. E deixou tudo isso aí, e deixou nós ali no meio, para que nós pudéssemos fazer uma escolha dentro, né? Dentro da nossa percepção das coisas de Deus. Então, poucas pessoas que percebem a glória de Deus. Tem muita gente nas igrejas que não consegue perceber a glória de Deus. Nós fomos criados, irmãos, para louvor da sua glória. Se alguém não alcançar o louvor da sua glória é por mérito próprio, porque o inferno, a que eu me referi no início, um lugar de castigo, ele não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e seus seguidores. Então, se algum homem, por descuido, por não compreender, por não amar a Deus, por não escolher certo, for parar lá, ele foi parar lá por sua livre escolha. Ele escolheu o lado dos seguidores do inimigo. Mas aquele lugar não foi criado para homem. O homem foi criado para louvor da glória de Deus. O homem foi criado para louvar e bendizer o nome do Senhor. Para ser a primícia da criação de Deus. Se não foi por escolha própria. Aí como Deus deu a escolha para nós, e aí às vezes nós escolhemos errado. Tá? Mas tem duas coisas ainda que eu quero me adiantar aqui. Para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, tá? A teologia dividiu em duas categorias. Nós temos duas categorias de atributos de Deus. Nós temos os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis é os que ele não passa para as outras pessoas, para todo mundo. Tá? Os comunicáveis é os que ele repassa. Tá? Dos atributos de Deus, tem alguns que ele passa para a sua criação. Dos atributos de Deus, tem alguns que é dele, só ele, né, só pertence a ele. Tá? Então, essa é a diferença. Aquele que ele compartilha e aquele que ele não compartilha. Mas tem isso? Tem. Tem os atributos que ele compartilha conosco e tem os atributos que ele não compartilha conosco. Tá? Deixa eu... Quanto tempo que eu tenho, irmãos? Quanto tempo, irmão Alexandre? Porque aí eu vou... 10, 20? Tá bom. Então eu vou focar nisso aqui, que senão eu saio da... Tá? Os atributos incomunicáveis, primeiro, tá? É aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus. Tá? São chamados assim porque eles não podem ser atribuídos a outras criaturas, só a Deus. A Deus, é claro, na sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Elohim, tá? Que vem de Elohá. Elohim é plural em hebraico. Tá? Então, quando você fala querubim, você está falando uma categoria de anjos. É o plural, tá? É uma das formas de plural no hebraico. Tá? E serafim também, Elohim, então é uma forma plural de Deus, um Deus único, de forma pluralizada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tá? Então os atributos são ostensivos a a tudo isso. Tá? Então isso é absoluto, é imanente, tá? É intransitivo. Imanente é que faz parte dele, de todas as coisas. Tá? No Russell, Joyner, Teologia Sistemática, lá do Stanley Horton, foi
é editado pela CPAD no Brasil, mas ela é americana lá, né? Eu não sei se ele era inglês ou era americano, mas foi escrito primeiro lá nos Estados Unidos. Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Autoexistente, imanente, intransitivo, tá? Seu próprio nome, Yahvé, que é o que nós chamamos, né? Olha lá, com Y, tá? Para substituir, porque lá o Y é possível a gente utilizar no hebraico, mas o J não. Declara que ele é e continuará sendo, né? Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo, né? A própria Bíblia pergunta: quem é que vai ensinar a Deus? Quem é que vai instruí-lo? Quem é que vai, né, aconselhar a Deus? Se ele é tudo isso aí, e muito mais do que imaginamos, né? Ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação ou na providência, né? Na providência que eu falo é de prover mesmo, de sustentação, né, de manter todas as coisas. Porque Deus fez e sustenta e mantém todas as coisas. De uma forma, você começar a estudar isso, você fica baratinado. Eu falei do sol, né? Para você sair ali, tomar um solzinho, para compreender o tamanho de Deus de novo. Aí você sai lá e fala: mas de onde vem essa energia toda? Ah, não quero nem saber, ela vem, né? Vem todo dia. Aquele frescor. Mas você sabe de onde vem essa energia toda? Vem do sol. Mas e o sol? Como é que ele se sustenta? Porque se você arrumar um aquecedor de água lá, ele vai ter que ter uma energia para aquecer aquela água, né? Ou solar, ou elétrica, ou mecânica, né? Vi falar. Mas enquanto o sol estiver ativo aí, né, vai ser difícil, né, acontecer. Mas veja só, o sol, irmãos, o sol ele depende de um combustível que está ali, que é elemento químico, que vai acabar, que é finito. Eu estou afirmando que o sol vai acabar o combustível, vai acabar a gasolina. Porque ele não aquece sozinho, não. Ele aquece com o provimento de energia que Deus deixou para ele. É claro que é bem grandinho o depósito, né? Já contei o tamanho do universo para vocês aqui, mas eu digo para vocês, o sol é finito. Deus montou tudo isso, colocou tudo isso, tudo tem prazo de validade. O cientista fica doidinho para saber quanto tempo dura, e eles estão pensando que isso vai acabar logo, por isso que eles estão procurando vida em outros planetas. Procurar viver fora do sistema solar. O sistema solar é muito longe para eles ir procurar. Então, eles procuram em outros planetas para que, se for possível em outro planeta dentro do sistema solar, pode ser que então seja possível em outros lugares. Mas eles podem pelejar de todo jeito, né? Fora do sistema solar eles não vão conseguir sair. Dentro do sistema solar o Sol é finito, eles sabem disso. Estou afirmando o que a ciência diz. Eu nem sou cientista, mas eles dizem que vai acabar o combustível em um determinado momento. Vai acabar o petróleo, vai acabar o combustível do Sol, né? A água é o grande problema do mundo, né? Porque a água doce vai virando água salgada, e depois você tem que transformar a água salgada em água doce de novo, e a coisa vai se complicando. Mas a água não é o problema mais sério, o problema mais sério é o sol. Onde é que vai arrumar outra alternativa? Como é que vai ser isso? Então, isso tudo tem um prazo de validade. Deus fez isso tudo com prazo de validade. Nós sabemos disso. Então, nós temos um tempo, né? Então, você vai, mais ou menos, você pega... Sabe aqueles reloginhos de areia? Alguém já viu isso? Só eu, né? Isso é antigo demais, né? Ampulheta, um reloginho de areia. Você põe ali a areinha, a hora que acabar a areia, acabou o tempo. Nós estamos mais ou menos nessa situação. Nós temos um tempo, a areinha está caindo. Enquanto eu estou falando aqui, a areinha está caindo. Você vai almoçar, a areinha está caindo. Amanhã, a areinha está caindo. O tempo está acabando. O
tempo que era nosso amigo, agora já não é tanto, que agora eu tenho que correr contra ele. Contra o tempo. Quem sabe que tempo temos? A gente fica olhando para as coisas finitas aqui, dando glória a Deus pelas coisas finitas, né? Eu preguei outro dia no livro de Esther, noutra igreja, falando sobre o livro de Esther. Aí Deus, para mostrar que Ele estava presente, para mostrar que Ele estava operando, Ele livrou todo mundo da morte. Mas Ele só prorrogou. Aquele povo morreu tudo. A Esther morreu, Mardoqueu morreu, aqueles judeus todos morreram. Então o livramento foi agora. Agora, se o livramento é agora ou depois, que diferença isso faz? Diferença faz é vida eterna. É a glória de Deus para sempre que faz diferença. Se morrer agora com Covid, morreu. Mas se ele está na presença de Deus, vida eterna. Se não está, buraco eterno. É simples assim, irmãos. Aí a pessoa fica preocupada se Deus vai prorrogar a vida dele aqui ou não. Deus é muito maior que isso. Já morreu tudo. Vamos supor que você ora agora e fala, oh, Deus, me livra, tem misericórdia de mim. Ele te livra. Mas daqui a pouco vai morrer. Tudo tem vencimento. Então, o que importa é a glória de Deus. E o que importa é a grandeza dele. E a grandeza dele transcende esse mundo, transcende essa vida. É maior do que a nossa existência, é maior que o nosso ser. É isso. Outro dia eu preguei sobre isso. Na igreja, eu falei sobre o rei Zedequias. Vocês lembram do rei Zedequias? Que Deus chega e fala para ele, olha, acabou o seu tempo. Você vai ser recolhido. Deus estava falando para ele que ele ia ser salvo, não estava? Vocês já leram o texto lá? O texto branco? Porque quando Deus está danando, ele é igual a gente mesmo, né? Chega, aí quando você chega, não, tá, é outra coisa. Deus chega para ele e fala, meu servo, olha, o trem está tão feio aqui, esses reis, e veio uns reis ruins antes do Zedequias, e veio uns filhos dele mais ruins ainda, um tal de Manassés, depois o Amon, né? Só sobrou o Josias, que era neto, bisneto dele, né? Que, do meio. Mas os outros, tudo ruim. Os de Israel, pior ainda, tinha sido levado para o cativeiro. Aí Deus olha para Zedequias e fala, não, você foi um cara bom. Você desmanchou os altos, você fez coisas, né, razoavelmente bom. Acima da média, porque o Josias foi melhor que ele, na minha concepção, né? Aí Deus chega e fala, eu vou te recolher à casa dos seus pais. Deus fez a mesma coisa com Josias, tirou ele do meio do povo, viu? Foi na guerra, mas tirou. Deus avisou que ia fazer, né? Que ia recolher ele também, tá? Do mesmo jeito que fez com Zedequias. E aí vai e fala para Zedequias, conserta a sua casa que eu vou te levar, vou te recolher aos seus pais. E Zedequias vira para o canto e chora. E aí Deus, o que Deus fez? Deu mais 15 anos para ele. Aí os pregadores ainda vêm aqui, dá uns tapas, chega a bamber, o negócio está até bamba aqui, né? Dá uns tapas aqui, mais 15 anos, que benção que Deus, que benção que nada, prorrogou 15 anos. Foi 15 anos de guerra, de luta, de dificuldade, no meio de uma geração dura, de um povo que estava dando trabalho. Se ele tivesse recolhido a sua insignificância, falasse, eis-me aqui, Senhor, né? Quando eu falava disso, um jovem lá na igreja cutucou um obreiro. O obreiro me contou há poucos dias, isso faz alguns anos que eu preguei sobre isso. E o jovem falou para ele, quem é que não quer viver? O pastor agora surtou mesmo, agora ficou doido. Falar disso aí, né? Quem é que não quer viver um pouquinho mais? Tal. Mas Deus, quando Ele manifesta, irmãos, quando Ele age para a glória dEle, Ele age para mostrar que Ele está no controle, e é só para isso. Para que eu quero a vaidade de operar? Se Deus falar, não, vai, do lado de lá é muito melhor, Deus tem um lugar para nós temos essa esperança, nós somos o quê então? Nós não podemos ser os hipócritas que acreditam e não acreditam, nós acreditamos em Deus, acreditamos na sua glória, na sua grandeza, então deveríamos aceitar a sua vontade. Aí Deus chega e fala para ele, ele reclama, e as pessoas ainda acham que está muito bem. Eu nunca vi ninguém falar o contrário de Zedequias. Todo mundo chega e fala, olha, ele ganhou mais 15 anos, né? Você quer ter prolongado a sua vida aqui na terra? Que vida aqui na terra eu quero viver para a glória de Deus. Morrer é lucro.
Nós temos que chegar nesse patamar de crer num Deus grande, poderoso, mantenedor de todas as coisas, que tem misericórdia de nós e tem cuidado de nós. É bonito falar isso aqui, mas aí na hora que fala, não, agora eu vou te recolher. Não, peraí, Senhor, não, mais 15 anos. Aquele jovem desviou, está hoje nas drogas, está arrebentado. Se Deus tivesse levado ele aquele dia, presidente da mocidade, crente, dando glória a Deus, tinha sido melhor para ele. A promessa não era para ele, mas ele que questionou, então ele escuta agora. Ele está hoje arrebentado nas drogas, ele hoje não quer viver. Naquela hora ele estava questionando por que não viver mais. Sim. Exato. Não, foi só tribulação. Se for contar para vocês aqui, o Eliabe tinha uma pergunta. Então, não quer levar o lucro, né? Não quer o lucro do morrer de Deus, né? Tá? Bom, os atributos comunicáveis. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui, que só sobrou os 5 agora, né? Os comunicáveis, os incomunicáveis, então, é todos aqueles atributos da sua glória, tá? Aqueles atributos como onisciência, onipresença, a sua imanência também, aquele que eu citei, a sua transcendência, isso tudo é incomunicável. Deus não transfere isso para a sua criatura, e não no nosso plano que nós podemos ver aqui, tá? E o que ele passa, tá? Olha isso, os atributos comunicáveis, compartilháveis, trata-se de atributos que revelam a condescendência de Deus e que são virtudes divinas que se refletem de forma derivada, pequenininha, né? Infinitamente menor nos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Por isso que eu toquei no assunto de imagem e semelhança lá atrás, né? O primeiro grupo composto desses atributos é amor, misericórdia, paciência. O segundo grupo, composto de atributos ligados à santidade de Deus, majestade, retidão e justiça. Esses 6 atributos aqui são atributos de Deus que são compartilhados com as criaturas, com os seres criados por Deus. Então eu vou fazer uma afirmação mais polêmica agora. O amor é um atributo de Deus. Deus é amor. E é um atributo comunicável. Deus coloca, né, compartilha o seu amor conosco. O amor ágape, ele é compartilhado conosco. E nós, então, temos capacidade de amar. Por quê? Porque Deus é amor e compartilhou esse atributo conosco. Eu vou pegar só esse atributo, porque o tempo não nos permite fazer mais. Mas o amor, irmãos, que é a essência de Deus em nós, só pode ser manifesto por crente. Só por aquele que teme a Deus, Deus compartilha ele. Então o mundo não tem amor? Não tem. Eles confundem outras coisas, como desejo, eles confundem com amor, necessidade, eles confundem com amor, tudo eles chamam de amor. Eles não são capazes de amar. O homem natural não é capaz de amar. Não consegue amar. Exatamente, o mundo nos odeia. Eles nos admiram, eles admiram o amor de Deus em nós, eles admiram a igreja, eles admiram os crentes, mas eles não são capazes de amar, porque o amor vem de Deus, e o amor de Deus é distribuído àqueles que o amam, àqueles que conseguem chegar-se a Ele. Isso vale para os outros atributos também. Porque uma coisa é ter dó, outra coisa é ter misericórdia. Misericórdia é um atributo que vem de Deus, que Deus coloca no homem, ele consegue sentir aquilo. Agora, o ser natural, ele não consegue sentir. Ele tem uma noção disso, porque ele vê os crentes fazendo, mas não é um sentimento intrínseco nele. Não é uma coisa que vem de dentro, que brota de dentro da alma dele. Ali tem interesse, ali tem uma série de coisas, tem desejo, tem necessidade, tem, sabe, uma série de coisas que faz o homem natural agir. Ele age por conveniência, em muitos casos. Agora, o homem de Deus, ele recebe isso como atributo de Deus, então somos os privilegiados no mundo. Somos os privilegiados, porque recebemos da parte de Deus os atributos
incomunicáveis de Deus em nossa vida. A essência de Deus está em nós. Ele depositou em nós parte da sua essência. E nós conseguimos, ou deveríamos conseguir, refletir isso. Por isso nós temos que conhecer a Deus, porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós refletimos os seus atributos. Crê nisso? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais o conhecemos, mais nós conseguiremos refletir os atributos de Deus em nossas vidas. Para que outras pessoas também façam parte, queiram, desejem fazer parte. Então, por que o homem natural quer ser crente? Ele tem desejo, ele tem vontade de ser crente. Porque ele percebe os atributos de Deus em nós. Não é porque você é bonito, porque você é especial, não. É porque ele vê em você os atributos de Deus que ele não consegue ver em outro lugar. Ele olha em volta, ele olha nos parentes, ele olha na família, ele não vê os atributos de Deus em outro lugar. Ele olha no crente, ele vê. E às vezes nós não trabalhamos com essa perspectiva. Nós, os crentes, não sabemos que somos o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, que tem esses atributos neles mesmos, dados por Deus, doados por Deus. De buscar, né? Buscar-me eis e me achareis. Que não sabe. E o homem natural não sabe, mas ele está procurando. Todo mundo tem necessidade de Deus. Vocês creem nisso comigo? Todo mundo nasce com a necessidade de Deus dentro dele. Mesmo que nega, mesmo o ateu, ele precisa de Deus. Ele está negando porque ele não conhece. Ele está negando porque ele não entende. Ele está negando porque ele não né? Ele vê que é possível, mas ele não tem essa, né? Não chegou a ele. Mas ele tem necessidade de Deus. Ele precisa de Deus, desesperadamente. Ele precisa mais do que os outros. Nega até morrer, mas precisando. Todo mundo precisa de Deus. Então, como as pessoas precisam de Deus, olha que quando eles veem os atributos de Deus, eles falam, tem um trem diferente aí. Esse crente tem um trem diferente. Por que você tem uma coisa diferente? Porque você tem os atributos de Deus. Você tem esses atributos, é claro que infinitamente menor. Só para exemplificar e terminar, meu horário já acabou. Olha a justiça aqui, o último. Olha para a nossa justiça, que é como trapo de imundícia. Olha para a nossa justiça. Mas ela existe. É um atributo de Deus. Muito menor do que a justiça de Deus, mas através disso, as pessoas veem em nós os atributos de Deus, porque nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça, deixado por Deus no ser humano. Impressos por Deus na alma do homem está a necessidade. Então, só assim nós conseguimos chegar. Então, esse é o Deus que nós servimos, de uma grandeza tamanha, que eu não consigo explicar. Pelejei que não consegui explicar, e nem vou conseguir, porque eu sou pequeno, finito, ser humano. Mas o que Ele revelou para nós, o que Ele deixou para nós entender dele, nós podemos entender através da sua palavra, através da natureza, através das formas que Ele se comunicou. Ele comunicou a sua grandeza a nós. Ele demonstrou a sua grandeza a nós. E quando eu vejo isso, eu fico assustado. Qualquer um que vê a grandeza de Deus fica assustado quando o povo no deserto, ali na minha primeira leitura bíblica, eu vi aquele povo chegar ali no pé do Monte Sinai, do Horebe de Deus. E aquele negócio começar a trovejar ali, irmãos, aquelas pessoas ficaram muito assustadas com o poder de Deus. E eu estou muito assustado com o poder de Deus, com o tamanho da grandeza dele. Porque isso aumenta potencialmente, de potenciação, a nossa responsabilidade. Isso aumenta em muito a nossa responsabilidade, porque quem muito conhece, muito é responsável. Eu não considero quem muito conhece, eu conheço pouquinho, mas o pouquinho que eu conheço me põe uma responsabilidade muito grande.
de colocar isso aqui em prática, a majestade de Deus, a sua retidão, a sua justiça, a sua paciência, ou área que eu tenho que trabalhar, essa tal dessa paciência quase me acaba comigo, irmãos. Contra mim mesmo, todo dia. Por quê? Porque eu tenho que refletir a glória de Deus. Eu tenho que refletir a misericórdia de Deus. Porque Deus é grande, poderoso. Eu não posso ser o egoísta, falar, não, eu só tenho que receber de Deus. E Deus vai me dando aí, entro na fila da bênção todo dia. E eu tenho que entrar na fila dos desesperados que sabem que Deus é grande e que Ele está perdido se Ele não fizer alguma coisa hoje, agora, para que a glória de Deus se manifeste na vida. Amém? Vou terminar aqui, né? Que Deus abençoe, espero ter transferido aí para os irmãos um pouquinho, que é tão pouquinho, né? Disso aí, de Deus para nossas vidas. Estudar Deus não é fácil. Eu escolhi isso, mas não é fácil, viu? Escolhi teologia sistemática, é estudar Deus sistematicamente. E digo para vocês, coisa mais difícil que eu escolhi na vida, porque isso não é fácil. Amém? Espero que nesse trimestre a gente possa crescer um pouquinho nisso, cada lição melhor que a outra, né? Então, vão ser dias gloriosos aí pela frente, para a glória de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Da minha parte, eu termino aqui. Amém, irmãos? Então, igual o pastor Júnior acabou de comentar na finalização, essa lição, cada lição que a gente vai ter ao longo dessa revista, nesse trimestre, é para a gente conhecer um pouquinho de cada um desses atributos, alguns que o pastor Júnior já citou aqui, outros que ainda tem mais para frente. Essas duas lições, né, a lição do domingo passado, e essa é meio que uma introdução, né, mostrando que nós só conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós, e começando a conhecer os atributos. Então, agora, eu apenas faço um convite, né, a todos os irmãos, quem está aqui, quem está nos assistindo, para a gente estar realmente dedicado, mergulhando nessa revista, nesse trimestre, para a gente tentar conhecer um pouco mais a Deus, porque, agora citando novamente o que o pastor Júnior falou, só conhecendo a Deus que a gente pode realmente amar a Ele verdadeiramente. Então, convido a todos para poder estar juntos, aprendendo um pouco mais aqui. Eu devolvo agora ao pastor Walter para poder estar dando encerramento. Pastor Juvenil, conclusão e encerramento da escola. Paz do Senhor, meus irmãos. Foi bem explanada aqui a lição. É muito profundo. Essas lições são os atributos de Deus. Mas coloca para mim aí, Eliabe, aí no 3, o 3:1. Coloca aí para mim, Oséias 6:3. O 3 é
tópico número 3 aí. Conhecendo os atributos de Deus. Olha o que diz lá. Conheçamos e em conhecer o Senhor. Como que? Então conheçamos, né? E prossigamos. Mas aí acontece que tem muitas pessoas que não querem estudar a Bíblia. É o tópico número 3.3.1 aí, fala sobre o conhecimento. Aí mais embaixo aí, nós encontramos aí mais embaixo, dizendo que, o óculos meu está mais ruim que a minha vista. Fala embaixo aí, nenhuma pessoa intelectual, nenhum preparo intelectual, jamais, ninguém, jamais. Você pode falar mais bonito, ter português mais polido, palavras boas, maravilhosas, que chamam a atenção das pessoas que estão te ouvindo, mas em si, a pessoa é o mesmo, é a mesma. Os discípulos todos eram formados? Era formado. E Jesus escolheu ele para poder andar com ele lá e escrever boa parte da Bíblia. Então o intelecto, a pessoa às vezes é doutorado, tantas coisas aí, não importa. O que importa é a pessoa, os atos, aquilo que a pessoa pratica, o que você fala, o que você veste, o que você calça, o anel no dedo e tudo. Tudo é aparência. Mas nenhum intelectual, ninguém jamais pode prosseguir e saber bater dizendo que é o melhor. No 3.2, Oséias 4.6. No 3.2. 4.6, Oséias 3.2. O meu povo foi, que faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento de quê? E lá na faculdade, ser professor, o Almoados, Pastor Júnior e outros mais aí, ser professor? Não. Conhecimento da palavra, conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer o quê? Deus. Aí está dizendo, então faltou conhecimento. Olha lá, eu rejeitei, e rejeitaste o conhecimento, né? Também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de Deus. Então você quer ser alguma coisa diante de Deus? Então prossiga em conhecer a palavra dele. Daqui a pouco nós vamos colocar aí no telão aí, um versículo aí que remata tudo isso aí. Então, irmão, não adianta. A pessoa adquirir conhecimento, então é bom ter conhecimento, saber, é muito bom, mas para a salvação não interessa. O ladrão lá da cruz, lá não sabemos, não tem, a Bíblia não informa nada deles. Ele está lá no paraíso, lá. Hoje. Ele não falou que era mesmo, não. É o dia de hoje, até hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Lá não afirmou que era hoje mesmo, não. Mas, então aí é o conhecimento. O que nós devemos fazer? Coloca aí Deuteronômio 29. Aí tira toda a dúvida nossa. Minha, dos irmãos, de todo mundo. Está na nossa lição aí também.
O que diz lá? As coisas, nosso Deus. Porém, as reveladas são para quem? E para nossos filhos? Para sempre. Para toda a palavra desta lei. Naquele tempo, Moisés estava escrevendo ali os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para cumprir, ele já deixou isso aí escrito para nós aí, ó. Que praticamente, quando o povo estava andando no deserto, praticamente só existia mesmo o livro da lei, andando pelo deserto, para cumprir essa lei. Então, Moisés escreveu isso aí. Não procura indagar. Olha aí um milagre de Deus. Quem pode pesar as nuvens lá, o gelo que está, a chuva quando ela está bem escura, para a gente ver que tem muito gelo. É ou não é? Quando ela está mais ali, não fica assim bem claro? Quando ela está bem escura, não tem muito gelo ali, quantas toneladas tem ali? E ela anda de um lado para o outro aí, ó. Deus estabeleceu aí, e ela vai andando, regando a terra. Só quem é doido, não saber que, não procurar entender que existe um ser superior que é Deus. Que Deus possa abençoar. Essas lições é bem difícil, irmão. Isso aqui não é fácil, não. Essas lições aqui, se você aprofundar muito, você vai sair do eixo e falar abobrinha. Tem que ter muito cuidado. Que Deus possa abençoar todos nós nesta manhã. Que Isaías 45, vê lá para mim, Eliab, por favor. Parece que é versículo 5 em diante lá, vamos ver o que diz lá. Parece que é Isaías, está na nossa lição, aí, 48. É isso mesmo. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Pode continuar. Para que saibas desde o nascimento do sol e desde o poente para fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Pode continuar. Me chamou muita atenção isso aí. A lição da semana. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O que nós estamos acontecendo em nós hoje aí? Nós estamos marcados, esse irmão está marcado. Daqui a pouco eu vou estar marcado. Veio o mal. Por que veio o mal? Porque os homens não querem Deus. Ele só vai onde permite. Por que muitas pessoas morrem e outros ficam vivos? Deus controlando a vida. Se Deus permitia, dia 19/6, eu estou fazendo 80 anos. Estou dentro da Bíblia. Mas depois? E depois? Estou dentro da Bíblia. Moisés escreveu. Moisés foi até os 120 anos. Mas ele escreveu, porque Deus falou lá, 969 anos viveu Matusalém. Matusalém ou Matusalém. E 969. Aí Deus viu que o homem é mau, Deus de nascença, porque ele recebeu lá no jardim do Éden através de Adão, o mal. E então Deus falou só, o homem é mau. A vida do homem será 120. Moisés alcançou. Mas ele achou difícil, acho que ele achou, porque ele reduziu para 70. Reduziu para 70. E lá fala que alguns, pela sua robustez ou pela bondade de Deus, alcançam 80. Mas aí depois o que passa disso?
Quantos anos morreu o príncipe lá da Inglaterra agora? Você viu lá a situação dele? Irmão, não é fácil não, não é fácil não. Por isso que Moisés achou difícil, por isso que ele reduziu o negócio. Não, 120 anos é muita coisa. Deus falou que é 120, mas vamos reduzir para 70, que a minha vida não foi fácil, não. Deus abençoe os irmãos. Pastor Valdo, dando-nos aviso, por favor. Que Deus abençoe cada um de nós. Que possamos estudar a Bíblia e saber que, se você for ficar procurando quem é Deus, quem é pai, quem é mãe e tal, você vai parar. Não tem a data do Botelho mais, mas tem outras clínicas por aí. Não adianta, não. É difícil. Por favor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe, pastor Júnior, pela cooperação aqui de estar na Escola Bíblica Dominical, bem discorrida por ele. E aprendemos muito nessa manhã, não aprendemos? Nesse trimestre nós já podemos adotar uma frase como a frase no trimestre passado, sobre Esther. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo no céu. Vamos falar isso no decorrer desse trimestre. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo com o céu. Logo mais à noite nós vamos ter a ceia do Senhor, para a honra e glória dele. Estaremos aqui. Os irmãos ajudam a divulgar no grupo aí, a quem você puder alcançar, dos colegas, porque nós não sabemos aí se está definido a permissão, dos cultos presenciais. Eu creio que, não sei se o pastor Júnior pode falar aí alguma coisa, pelo que eu vi, parece que vai dar continuidade, Quarta-feira. Tomara, irmãos, que não seja igual ao estado de São Paulo. São Paulo está, tá vedado, lá fechado, as igrejas não podem ter os cultos presenciais. Peço, irmãos, coloque sobre seus pés, vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Lembra disso aí, dessa frase, estamos aqui na terra, mas temos um vínculo no céu. Amém? Curvemos nossa cabeça e oremos a Deus agradecendo por essa escola. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por esse sol, pela água, pela manhã, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, pelo sangue que corre nas veias, Senhor, pela planta dos pés nos sustentar e por nos oportunizar de estar na sua casa, o melhor lugar do mundo, aprendendo que o Senhor é Criador de todas as coisas, a sua majestade, ó Deus amado, reina sobre séculos e séculos, em Ti nós confiamos. Estamos aqui na terra, mas temos um vínculo aí no céu, Senhor. Muito obrigado, abençoa essa igreja, sede, Ministério Jardim América, toda a membresia local, todos os departamentos, todo o nosso ministério, todos os pastores, enfim, toda a membresia do nosso ministério e outros ministérios nesta grande nação. Que o Senhor possa estar conosco, a sua mão estendida sobre nossas vidas, ó Deus amado, nos acompanhando, nos abençoando, indo conosco, ó Deus amado, nos livrando dos muitos apuros e aflições. Pedimos assim, ó Deus, porque queremos entender como o Senhor é maravilhoso, glorioso e poderoso para com as nossas vidas. Te agradecemos desde já, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. A pamonha lá da irmã Cida, Moabs veio aqui e me falou. Quem quiser ir lá cooperar, ajudar, ela está ali, todos já sabem o local. Cooperar com ela lá, comprando as pamonhas. Deus abençoe a todos e até mais, até às 19 horas. Ceia do Senhor aqui presencial e também nós vamos ter um drive-thru. Você que nos assiste, a partir das 18 nós estaremos aqui. Em nome de Jesus.